Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca, professor de Química. Hoje eu vou trazer para vocês uma resolução de uma questãozinha da VUNESP, uma questãozinha até de um nível interessante para a gente. E essa questão ela começa mais ou menos assim. O exercício da VUNESP 2012 ele trabalha com a relação entre cátion e ânion. A princípio você vai ler o texto, ele fala de uma reação química entre sulfato e bário. E essa relação ele afirma já, né, que você juntando sulfato com bário você vai ter essa situação. A situação em que a gente está vendo aqui na imagem uma formação de um sólido. E aí ele vem com a pergunta. A pergunta é exatamente assim. Na verdade são duas perguntas. A pergunta relacionada com a primeira parte da pergunta pede para você explicar por que forma esse sólido branco aqui nessa imagem aqui do canto, ó, certo? E a segunda pergunta, ele faz a seguinte pergunta: troque uma substância dessa reação, que vai ser o cloreto de bário, por hidróxido de sódio. Então é uma pergunta que fala sobre uma reação que forma um sólido e depois uma substituição de um outro composto para a formação do sólido. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou isolar, vou separar a questão em duas partes, já que ela tem duas perguntas. A primeira parte é essa, ó, escreva a equação completa da relação, né, da reação entre cloreto de bário, tá aqui, ó, cloreto de bário e sulfato de magnésio, certo? Essa reação envolve um conceito chamado reação de dupla troca. E eu já coloquei para vocês aqui a fórmula geral da reação de dupla troca. A reação de dupla troca é essa aqui, ó, ABCD virando ADCB. Certo? Não sei se você percebeu, a gente colocou já em cores diferentes os cátions e os ânions. Percebem que uma reação de dupla troca, o que você troca de lugar, ou os ânions ou os cátions, mas nunca deixando o cátion com cátion, o ânion com ânion. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa, só que com as substâncias que ele falou. Né? Cloreto de bário é esse aqui, sulfato de magnésio é esse aqui. Então, lembre-se, reação de dupla troca, eu vou fixar os cátions e vou inverter os ânions de lugar. O que eu fiz? Ó? Assim, ó. Fixei os cátions, deixei o BA e o MG no mesmo lugar, e aí eu inverti de posição o cloro e o sulfato. Olha só como eles ficaram. Lá. Tá vendo? O sulfato que estava com magnésio foi para o bário e o cloro que estava com o bário foi para o magnésio. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente faz essa reação de dupla troca, a gente vai trabalhar mantendo também as cargas desses compostos. Antes de fazer a dupla troca, tinha essas cargas aqui, tá vendo? Da da família 2A mais 2, cloro menos 1, magnésio mais 2 e sulfato menos 2. E eu vou ter que manter essas cargas aqui na minha reação. Olha lá como ficou. Bário e sulfato são cargas mais 2 e menos 2, magnésio e cloro, não mudou nada, mais 2 e menos 1. Quando é mais 2 e menos 2 cargas iguais, eu posso cortar, mas quando são cargas diferentes, que é o caso do magnésio e cloro, eu tenho que fazer a temida regra do escorrer, que alguns professores não gostam, né? Mas vai facilitar bastante para a gente, porque o corretor não quer saber de onde veio as atomicidades. A gente está vendo que o 2 está com o magnésio, ele vai escorregar lá para o cloro. O número 1 não vira nada, mas o 2 vai lá para o cloro e o cloro, o magnésio com cloro vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então essa já é a nossa reação. Verifique se está balanceada. Essa reação está bonitinha, já está balanceada certinho. Essa é a reação que eu queria na primeira parte da questão. Uma reação de dupla troca entre magnésio, cloreto de bário e sulfato de magnésio. Gera sulfato de bário, cloreto de magnésio. Certo? Mas a gente não respondeu a pergunta do cara ainda. Tem que saber por que isso forma aquele sólido branco. Certo? Essa é uma parte importante da nossa resolução, um exercício bem longo, né, de raciocínio. Você vai ter que pensar, de acordo com essa nossa equação que a gente acabou de fazer, o que faz ser um sólido, né, o que vai ser um sólido disso aí. Ele afirmou que vai ter um sólido, só que você tem que provar aqui, o que vai ser. O sulfato de bário, que é o BaSO4, que a gente formou, é um dos nossos produtos, ele se encontra nessa tabela aqui, que é a tabela de solubilidade. Essa tabela mostra o quê? Que todos os sulfatos de alcalino terroso, tá vendo aqui, ó, sulfatos com alcalino terroso são, ó, aqui em cima, insolúveis. Portanto, a parte sólida dessa reação de dupla troca vem do sulfato de bário, e essa é a primeira parte do nosso exercício. Graças ao sulfato de bário, a gente vai formar esse sólido branco, e a resposta interessante para o corretor seria essa aqui, ó. Resposta: sulfato de bário possui baixa solubilidade, causando o efeito observado na imagem. A primeira parte é essa, teria que fazer uma reação de dupla troca mostrando a formação de sulfato de bário. Interessante ser uma reação bem bonitinha, bem correta, para o cara não descontar ponto de você. Segundo parte do exercício, beleza, já sei que o sólido vem de sulfato de bário. Se a gente
a gente continua na segunda parte, não é nem A e B, a segunda parte do exercício, ele fala a seguinte coisa, que é a segunda parte. Explique se a mesma imagem pode ser observada quando a gente trocar aqui, ó, cloreto de bário por NaOH. Então o que eu tinha? Eu tinha essa equação aqui, ainda é uma reação de dupla troca, ainda tem os mesmos conceitos, mas eu tinha essa equação, cloreto de bário com sulfato de magnésio. Só que ele quer que você troque esse cloreto de bário aqui por hidróxido de sódio. Então ficou uma outra reação com a mesma regra, cátion, ânion, troca os ânions de lugar. Então vamos fazer agora aqui, ó. Fixo os cátions, nem mudei o Na e o Mg de lugar, mas aí eu troco os ânions de posição. Olha lá. O sulfato que está agora com sódio estava com magnésio, e o OH que estava com sódio agora está com magnésio. Então, invertemos cátion com ânion, certo? Consequentemente, a gente também tem que seguir aquela mesma regra das cargas. Ué, lá antes de fazer dupla troca, o sódio é mais 1, família 1A, o hidroxilo é sempre menos 1, magnésio mais 2, família 2A, e o sulfato menos 2. Eu vou manter as cargas do produto, certo? Só que nesse caso não teve aquela facilidade de ter cargas iguais para cortar. Nos dois casos eu vou ter que fazer a regra escorrega. O 2 do sulfato para com o sódio e o 2 do magnésio para com o OH. Olha como é que fica com a nossa reação de dupla troca, nova reação de dupla troca. Formou aqui sulfato de sódio e o hidróxido de magnésio. Cuidado que essa não está balanceada com uma outra. Portanto, o que eu vou ter que fazer? Ó? Colocar esse 2 aqui para ficar com 2 sódios e 2 hidroxilas, e aí matou certinho. Outra coisa, o cara está querendo saber, se você trocar esse hidróxido de sódio aqui, né, colocar ele no lugar do cloreto de bário, se vai ter formação de sódio. E aí a gente vai ter que responder para o cara da seguinte maneira. Essa foi a nossa reação. A reação está aqui. E a nossa reação tem a formação de hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, essa aqui foi a polêmica nas resoluções por aí dos diversos materiais. O hidróxido de magnésio, ele é um alcalino terroso. Esse alcalino terroso é um dos menores alcalinos terrosos, né, junto com o berílio lá. Então, causou uma polêmica por causa da seguinte situação. A mesma tabela e a tabela de solubilidade me diz, olha lá, ó, que as bases de alcalino terrosos são pouco solúveis. E aí muitos materiais responderam que não dá o mesmo efeito do que a outra parte da questão. Só que o alcalino terroso que a gente está tratando é o magnésio. E esse magnésio junto com o berílio são os alcalinos terrosos mais insolúveis. Portanto, a resposta que a Unesp aceitou foi isso aqui, ó. O MgOH é insolúvel, o MgOH forma o sólido, e a resposta mais adequada causaria efeito semelhante, pois o MgOH possui baixa solubilidade também. Essa é a resposta aceita pela Unesp. Agradeço a atenção de todos, é uma questãozinha um pouco longa, com muitos conceitos, reação de dupla troca, balanceamento, tem até a regra escorrega, então há muito cuidado com a solubilidade. Essa tabelinha de solubilidade é muito importante. Ok? Muito obrigado, até mais, até a próxima.